pessoal, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Priscila, tá? E esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Eu tô bem empolgada. Tem muitas pessoas que vêm me perguntar sobre o meu problema de escoliose, sobre a cirurgia que eu fiz, né? Algumas dificuldades, algumas dúvidas sobre a gravidez que eu tô tendo agora, mesmo sendo operada, né? E também sobre o meu primeiro filho que eu tive antes de fazer a cirurgia. Então eu resolvi criar esse canal para ajudar, né, outras pessoas que não tem muitas informações, né? Na verdade, se você procurar na internet, a gente não acha muita informação sobre esse problema de escoliose. Então eu acho legal a gente gravar esse vídeo e a gente ir postando outros vídeos, né, com dicas, com informações legais, assim, que a gente pode estar testemunhando e pode estar ajudando outras pessoas, tá? Então, esse primeiro vídeo, eu quero contar um pouquinho sobre a minha história com a escoliose, tá? Então, gente, eu descobri escoliose quando eu tinha 9 anos. Foi por um acaso, assim, sabe? A minha mãe me levou num médico e numa consulta normal, ele pediu pra eu abaixar, assim, com as mãos no chão, e ele viu que eu tinha aquela giba, né, a famosa giba nas costas. Então, ele me encaminhou para um ortopedista. Eu fui pro ortopedista, tirei raio-x, toda aquela história e tal, e eu descobri que eu com 9 anos já tinha 32 graus de escoliose. E ele ficou bem preocupado, me encaminhou para fazer natação. E eu fui, né? Minha mãe me levou na época, tal, eu tinha 9 anos, eu fui fazer a natação. E em 6 meses, a minha escoliose piorou muito, só com a natação. Então, de 32 graus, já foi para 45 em 6 meses. E, né, devido à piora, tal, já foi indicativo de cirurgia, né? Para quem não sabe, indicativo de cirurgia de escoliose, acima de 45 graus. Então, né, a minha mãe ficou muito assustada, eu também, a gente não queria, né, essa opção na época. Então, nós buscamos vários médicos em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, várias outras opiniões, e sempre era indicação cirúrgica. Até que um dos médicos disse para minha mãe na época que, como ainda não estava afetando os meus órgãos internos, eu poderia tentar outros métodos para tentar segurar aquela escoliose, né? Que era com fisioterapia, com uso de colete, né? E ir tentando, né, segurar ela com essas coisas. E foi isso que a gente fez, né? Então, desde novinha, já comecei com a fisioterapia. Eu fazia 2 vezes por semana, o RPG, né? Fazia outros tipos de fisioterapia também, que agora eu não me lembro qual era a técnica que era usada na época, né, gente? E usei o colete também, uma época. Mas eu, como era novinha, eu não entendia porque eu tinha que usar aquilo. Então, às vezes, acontecia de... A minha mãe colocava o colete, ela saía pra trabalhar e ia lá e tirava o colete. Normal, né? Eu não queria ir pra escola com aquilo lá, era muito feio. A gente é novinha, assim, não entende muito a importância das coisas, né? Então, assim foi a minha adolescência. Indo pra fisioterapia e usando colete mais ou menos e tal, mas resultado, não segurou a escoliose, né? Então, eu me lembro de, na fase da adolescência, eu ter chegado aí a uns 50 e poucos graus, assim. Eu não me lembro bem, assim, quanto era exatamente, mas era em torno de 55 graus, mais ou menos. Então, daí depois disso, depois de uns 18 anos, por aí, eu fiquei bem rebelde em relação a esse problema, né? Eu acho que eu meio que entrei na fase da negação, assim que eu falo, sabe? De você não aceitar o problema, de não querer enxergar. Eu acho que tem várias pessoas que passam por isso, principalmente na adolescência, que é uma fase mais difícil pra gente aceitar isso, né? Então, eu fugi de médicos, fugi de fisioterapia, fugi de tudo e fingi que eu não tinha nada. Então, eu fazia tudo que eu não poderia fazer, né? bem louca mesmo. Então, eu fazia corrida de rua, eu fazia academia, fazia tudo que você pode imaginar, porque eu não tinha nenhuma dor, né? E na época, quando eu era mais novinha, os médicos diziam pra mim que quando eu parasse o crescimento, o grau da escoliose iria estacionar e não ia mais aumentar. Então, eu fiquei bem tranquila. Eu falei, puxa vida, eu já parei de crescer, então eu posso fazer tudo que eu quero, porque eu não tenho dor e o meu grau não vai piorar.
E assim eu fui levando a vida, né? Com 29 anos, eu engravidei, né? Fiquei grávida e tal, levei a gravidez. A gravidez foi normal, eu não tive nenhum problema na minha gravidez, né? A minha primeira gestação, com 29 anos. Sentia um leve desconforto, assim, tal, na lombar e tal, mas eu acho que essa questão da gravidez eu vou gravar no próximo vídeo, tá, pessoal? Daí, depois que eu tive meu primeiro filho, o Matheus, assim que ele nasceu, começaram as dores terríveis. Era muito ruim. Eu não conseguia fazer nada, nem segurar meu filho no colo. A minha lombar era, assim, um horror, a dor que eu estava sentindo. E daí eu resolvi buscar um médico, né? Porque eu nunca tinha tido uma dor daquelas, sabe? Nunca. Escoliose nunca me trouxe dor, nunca me trouxe nenhum problema, assim, maior, né? Então eu resolvi buscar um médico. E pra minha surpresa, tirando um raio-x, eu estava com 67 graus. E eu falei, meu Deus, como assim? Porque o que eu me lembro, os meus últimos raios-x que eu tirei na minha adolescência, tipo, sei lá, uns 13 anos antes disso, era 50 e poucos graus, não chegava aos 60. Então, eu me assustei muito quando eu vi que eu estava com 67 graus, né? Então, assim, eu tinha duas hipóteses que podiam ter acontecido. Ou aumentou muito o grau durante a gravidez, ou a minha escoliose estava aumentando todo ano. O médico falou essas duas hipóteses. Então, o que aconteceu, gente? Então, o que eu fiz, né? O meu médico, ele pediu pra gente estar acompanhando durante um tempo se essa escoliose estava aumentando ou não ainda. Então, a gente fez um acompanhamento durante alguns meses, se não me engano, foram uns 8 meses, mais ou menos. E nesse tempo, aumentou 1 grau a escoliose. Então, ele falou que provavelmente a minha escoliose não estacionou. Por minha surpresa, né? Porque todos os médicos falavam na época que a escoliose estacionava, né? Depois que a gente parava o crescimento. E o meu caso não foi assim. Então, ela continuava aumentando e progredindo. Por isso, ele me indicou a cirurgia, né? Porque, na verdade, a dor já estava insuportável. O grau estava muito elevado, já estava começando a afetar o meu pulmão. Eu estava perdendo a capacidade de um dos pulmões. E a minha pergunta, assim, que eu imaginava, assim, eu falei, puxa vida, se eu hoje com 30 anos já tenho uma dor insuportável dessa, que eu não conseguia andar nenhuma quadra, como que eu vou estar com 60 ou mais, né? Então, eu falei, puxa vida, então eu vou ter que fazer cirurgia, né? Então, foi uma decisão que eu tomei, né, pelas notícias que eu recebi. E no próximo vídeo eu posso, né, fazer... falando sobre a cirurgia em si, como é que foi e tal. Hoje eu quero contar só um pouco da minha história, mas estou aqui hoje, vão fazer 2 anos que eu operei, agora no mês de maio de 2017, vão fazer 2 anos. Eu estou grávida novamente, de 8 meses, de meu outro filho, e é isso aí, pessoal. Eu acho que vocês vão mandando as dúvidas, né, que daí a gente pode ir gravando os vídeos de acordo com aquilo que vocês têm dúvidas. Eu acho que é muito válido a gente ouvir pessoas que já passaram pela cirurgia ou já engravidaram também. Eu no caso, né, tive uma gravidez antes e uma depois da cirurgia. Eu acho muito legal, porque tem muita gente vindo me perguntar sobre a gravidez, né, quem tem esse problema de escoliose. Porque é uma coisa que a gente não tem muita informação, né? E normalmente quem faz a cirurgia é mais nova, assim, né? Na verdade, o indicativo de cirurgia é para quem é mais adolescente e tal. Então, as meninas querem um dia ter filhos, né? Então, tem essa dúvida, né? Então, pessoal, eu vou tá postando sempre vídeos aqui. Quero postar sobre o meu dia a dia na gravidez, também depois que nasceu o neném, como é que foi o parto, tudo, como é que eu fiz também na minha primeira gestação, que eu não tava operada, como é que foi e tal. E vocês vão mandando as suas dúvidas, tá bom? Eu vou pedir pra você se inscrever no meu canal, pra você curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos lá, compartilha nos grupos, tá? Porque tem muita gente que não tem essas informações importantes, né?
né, sobre esse problema da escoliose. E o que a gente puder estar divulgando pode estar ajudando os pais de pessoas que têm, né, na família, assim, pessoas com escoliose, pode estar ajudando, né, quem tá aí nessa fase de decidir a cirurgia ou não. Então, eu vou pedir a sua colaboração pra gente estar divulgando esse canal, tá bom? E você mande a sua dúvida e clica aí no joinha. Valeu? Até o próximo vídeo.